Era apenas mais um encontro comum de motociclistas em um estacionamento movimentado, até que um garoto se aproximou nervoso e disse algo que mudaria tudo. Olhem embaixo das suas motos. O que parecia ser um aviso inocente revelou uma situação absolutamente chocante que ninguém poderia imaginar. Centenas de motociclistas correram para verificar suas máquinas e o que encontraram deixou todos paralisados. Esta é uma história real que envolve coragem, perigo inesperado e um desfecho que ninguém viu vindo. Fique até o final para descobrir todos os detalhes dessa situação extraordinária. E não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. O sol começava a se pôr sobre o estacionamento do Centro de Eventos de Campinas, no interior de São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Era o primeiro sábado de setembro e o ar ainda carregava aquele calor característico da região, com a temperatura marcando 28 graus, mesmo no final da tarde. O som inconfundível de motores ecoava por toda a área, misturando-se às risadas e conversas animadas de centenas de pessoas que compartilhavam a mesma paixão, as motocicletas. O Motoclube Insanos da Estrada realizava seu encontro mensal, um evento aguardado por membros de diversas cidades paulistas e até de estados vizinhos. Fundado há 15 anos por um grupo de amigos apaixonados por duas rodas, o clube havia crescido exponencialmente, contando agora com mais de 400 membros ativos. Não se tratava de um grupo qualquer. Os Insanos eram conhecidos na região por suas viagens solidárias, eventos beneficentes e principalmente pelo respeito e camaradagem entre seus integrantes. O estacionamento estava repleto de máquinas impressionantes. Harley Davidsons customizadas brilhavam sob a luz dourada do entardecer, suas pinturas metálicas refletindo os últimos raios de sol. Ao lado, BMWs imponentes, Hondas potentes, Yamahas esportivas e Kawasaki's de alta cilindrada formavam um verdadeiro catálogo de sonhos sobre duas rodas. Algumas motos tinham acabamentos cromados que cegavam os olhos, outras ostentavam pinturas personalizadas com chamas, caveiras ou paisagens detalhadas que transformavam cada tanque em uma obra de arte móvel. Roberto Almeida, conhecido como Beto pelos companheiros de estrada, era o presidente do clube. Um homem de 53 anos, cabelos grisalhos bem aparados, barba por fazer e braços cobertos de tatuagens que contavam histórias de décadas de estrada. Beto era dono de uma oficina mecânica especializada em motocicletas no centro de Campinas, um negócio que havia construído com as próprias mãos e que se tornara referência na cidade. Sua Harley Davidson Fat Boy, preta com detalhes dourados, era sua companheira inseparável há 10 anos. Naquela tarde, Beto circulava entre os grupos cumprimentando membros antigos e dando boas-vindas aos novatos. Sua presença era magnética. Ele tinha aquele jeito natural de fazer todos se sentirem parte de uma grande família. Com um aperto de mão firme aqui, uma palmada nas costas ali, ele verificava se tudo estava correndo conforme o planejado. O evento daquele mês tinha uma programação especial. Após o encontro no estacionamento, o grupo faria uma carreata até um abrigo de crianças na zona leste da cidade, onde entregariam doações arrecadadas ao longo do mês anterior. Ao lado de Beto estava Marcelo Ferreira, o vice-presidente do clube e seu melhor amigo há mais de 20 anos. Marcelo era um homem alto, de 1,90 m de altura, com ombros largos, de quem passou anos praticando musculação. Trabalhava como engenheiro civil e pilotava uma BMW GS 1250 Adventure, perfeita para as longas viagens que o grupo costumava fazer. Sua personalidade era mais reservada que a de Beto, mas quando falava, todos escutavam. Era o estrategista do grupo, sempre pensando 3 passos à frente em qualquer situação. Entre os presentes estava também Carla Mendes, uma das poucas mulheres em posição de liderança no clube. Coordenadora de eventos e conhecida como Loba pelos companheiros, Carla tinha 42 anos e pilotava uma Yamaha MT-09 vermelha, que era sua paixão declarada. Divorciada há 5 anos, ela havia encontrado no clube não apenas um hobby, mas uma nova família. Era professora de educação física em uma escola estadual e usava essa experiência para organizar os eventos do grupo com precisão militar. Nada escapava ao seu olhar atento. O estacionamento estava dividido em áreas. De um lado, os membros mais antigos, posicionados
estacionavam suas motos em um semicírculo, como se estivessem protegendo um território conquistado ao longo dos anos. Do outro, os novatos e visitantes de outros clubes organizavam suas máquinas de forma mais aleatória, ainda tímidos em meio aos veteranos. No centro, havia uma área aberta onde algumas pessoas montavam barracas com comidas e bebidas. O cheiro de churrasco subia no ar, misturando-se ao aroma de café fresco e ao odor característico de óleo e borracha que sempre acompanhava encontros de motociclistas. As conversas eram animadas. Grupos se formavam naturalmente ao redor das motos, onde histórias de estrada eram contadas com entusiasmo crescente. Um motociclista de Sorocaba relatava a viagem que havia feito recentemente até a Chapada dos Veadeiros, descrevendo cada curva perigosa, cada paisagem de tirar o fôlego. Outro grupo discutia modificações técnicas, debatendo qual escapamento produzia o melhor som, qual suspensão oferecia mais conforto em viagens longas. Crianças corriam entre as motos, filhos de alguns membros que levavam a família para os encontros. Era uma tradição do clube permitir que as reuniões fossem eventos familiares, algo que diferenciava os insanos de outros grupos mais fechados. Entre essas crianças estava Miguel, filho de 12 anos de Carlos Eduardo Santos, conhecido no grupo como Cadu. Miguel era um garoto magro, cabelos escuros despenteados, olhos castanhos curiosos que observavam tudo com atenção de quem queria absorver cada detalhe daquele universo fascinante. Cadu era mecânico na oficina de Beto e membro do clube há 8 anos. Sua relação com o filho era especial. Desde que a mãe de Miguel havia falecido 3 anos antes, vítima de um câncer agressivo, pai e filho se tornaram inseparáveis. A moto era o elo que os mantinha conectados nos momentos mais difíceis. Nos finais de semana, Cadu levava Miguel na garupa de sua Honda CB 650R azul metálica e juntos exploravam estradas secundárias, conversando sobre a vida, sobre saudade, sobre sonhos e planos futuros. Miguel adorava os encontros do clube. Para ele, era como entrar em um mundo diferente, onde as pessoas se respeitavam pelo que eram, não pelo que tinham. Ele conhecia todos os membros pelo nome, sabia qual moto cada um pilotava, conhecia as histórias que se repetiam a cada encontro. Mas, mais do que isso, Miguel sentia que ali pertencia a algo maior, uma comunidade que havia acolhido a ele e ao pai quando mais precisavam. Naquela tarde, enquanto os adultos conversavam e planejavam a carreata beneficente, Miguel brincava com outras 3 crianças na área de estacionamento. Eles corriam entre as motos, sempre cuidadosos para não encostar nas máquinas reluzentes, respeitando as regras que os pais haviam estabelecido. A brincadeira era simples, pega-pega adaptado, onde tinham que tocar no ombro do outro sem derrubar nada nem esbarrar nas motos. Era um desafio que exigia agilidade e atenção. O clima era de pura celebração. A música tocava em um som portátil, rock clássico, que agradava aos mais velhos, e alguns hits mais modernos que conquistavam os jovens. Cervejas geladas circulavam entre os maiores de idade, enquanto refrigerantes e sucos mantinham as crianças hidratadas no calor que ainda persistia. Havia uma sensação de paz, de comunidade, de pessoas que escolheram estar ali porque genuinamente gostavam umas das outras. Beto subia em um pequeno palanque improvisado e pegava o microfone. Sua voz potente ecoou pelo estacionamento, silenciando gradualmente as conversas. Ele dava as boas-vindas oficiais, agradecia a presença de todos, anunciava a programação da noite e relembrava os valores do clube: respeito, união, solidariedade e paixão pelas estradas. Os aplausos e assovios ecoaram, motores foram acelerados em sinal de comemoração, criando uma sinfonia ensurdecedora que fazia o chão vibrar. Ninguém ali poderia imaginar que, em poucos minutos, aquele encontro pacífico se transformaria em uma cena de tensão e perigo. Ninguém suspeitava que dezenas daquelas máquinas reluzentes estavam marcadas, vigiadas, preparadas para serem alvos de uma operação criminosa sofisticada. E ninguém poderia prever que a salvação viria da observação atenta de um garoto de 12 anos, que naquele momento corria despreocupado entre as motos, alheio ao perigo que se escondia literalmente embaixo de seus pés. O relógio marcava 18 horas e 15 minutos quando tudo começou a mudar. A brincadeira de pega-pega havia levado Miguel e seus amigos cada vez mais para os cantos
cantos do estacionamento, longe da aglomeração principal onde os adultos conversavam. O garoto corria agilmente entre as motocicletas, seus tênis desgastados, fazendo barulho contra o asfalto irregular. Ele estava sendo perseguido por Lucas, um garoto 1 ano mais novo, filho de um membro de Jundiaí, quando algo chamou sua atenção. Miguel parou abruptamente perto de uma Kawasaki Ninja verde-limão, uma máquina esportiva que sempre admirava nos encontros. Estava agachado, tentando recuperar o fôlego depois de tanto correr no calor, quando seu olhar caiu casualmente para baixo da moto. No chão, parcialmente escondido pela sombra do motor, havia algo que não deveria estar ali. Um pequeno objeto retangular, do tamanho de uma caixa de fósforos, estava preso com fita adesiva preta embaixo do chassi da motocicleta. O garoto franziu a testa, confuso. Ele passava tanto tempo na oficina do pai e do tio Beto que conhecia bem as partes de uma moto. Aquilo definitivamente não fazia parte da estrutura original. Parecia um dispositivo eletrônico, com uma pequena luz vermelha piscando discretamente. Miguel sentiu um aperto no estômago, aquela sensação instintiva de que algo estava errado. Movido pela curiosidade e por uma crescente preocupação, ele se arrastou um pouco mais para baixo, olhando melhor. A luz vermelha piscava em intervalos regulares, como um coração eletrônico batendo silenciosamente. O dispositivo estava firmemente preso, claramente colocado ali por alguém que sabia o que estava fazendo. Miguel sentiu o coração acelerar. Por que alguém colocaria algo assim embaixo da moto de outra pessoa? Ele se levantou rapidamente e correu até a moto ao lado, uma Honda CB 500X preta. Abaixou-se novamente e, para seu horror, encontrou um dispositivo idêntico. A mesma caixinha retangular, a mesma fita adesiva preta, a mesma luz vermelha piscando. O pânico começou a tomar conta do garoto. Isso não podia ser coincidência. Miguel verificou uma terceira moto, depois uma quarta. Em todas elas, lá estava o mesmo objeto suspeito, preso com cuidado em locais que não seriam facilmente visíveis, a menos que alguém se abaixasse especificamente para procurar. Suas mãos começaram a tremer. O garoto havia assistido programas na televisão, havia escutado conversas dos adultos sobre roubos, sobre rastreadores usados por criminosos. Aquilo não podia ser outra coisa. Ele correu de volta para a área central, seu coração batendo tão forte que parecia que todos poderiam ouvi-lo. Miguel procurou desesperadamente pelo pai na multidão, mas Cadu estava do outro lado do estacionamento, conversando animadamente com um grupo próximo às churrasqueiras. A distância parecia enorme. O garoto olhou ao redor e viu Beto, o presidente do clube, em pé próximo ao palanque, conversando com Marcelo e Carla. Miguel correu em direção a eles, mas sua garganta estava tão apertada pelo medo que mal conseguia respirar direito. Ele tropeçou em uma pedra solta no chão, quase caindo, mas recuperou o equilíbrio e continuou correndo. Pessoas começaram a olhar para ele com curiosidade, algumas com preocupação ao verem a expressão de pânico estampada em seu rosto jovem. Quando finalmente chegou perto de Beto, Miguel tentou falar, mas as palavras saíram embaralhadas, atropeladas pelo nervosismo. Tio Beto, as motos, embaixo, tem uma coisa. Ele gesticulava freneticamente, apontando para a área de estacionamento, mas sua explicação não fazia sentido para quem ouvia. Beto abaixou-se até da altura do garoto, colocando as mãos nos ombros de Miguel para acalmá-lo. Calma, moleque. Respira fundo e me conta direito o que está acontecendo. Sua voz era firme, mas gentil, a mesma que usava quando precisava lidar com situações tensas na oficina. Miguel engoliu em seco, forçando-se a respirar mais devagar. Suas palavras saíram mais claras agora, mas ainda carregadas de urgência. Embaixo das motos tem umas caixinhas pretas grudadas, com uma luz vermelha piscando. Eu vi em várias motos, tio Beto. Eu não sei o que é, mas não devia estar lá. A expressão no rosto de Beto mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma seriedade profunda. Marcelo e Carla, que estavam ao lado, também ouviram e se entreolharam com preocupação evidente. Beto se levantou, mantendo uma das mãos no ombro de Miguel. Me mostra onde você viu isso. O garoto conduziu os 3 adultos até a Kawasaki Ninja verde, onde havia feito a primeira descoberta. Beto se abaixou, iluminando a parte inferior da moto com a lanterna do celular. Lá estava o dispositivo, exatamente como Miguel havia descrito. A luz vermelha piscava inocentemente, mas para olhos experientes como os de Beto, aquilo era qualquer coisa menos inocente. Filho
da mãe, Beto murmurou, sua mandíbula travando de raiva contida. Ele se levantou e olhou para Marcelo. Verifica as outras motos, agora. Marcelo não precisou ouvir 2 vezes. Ele começou a se mover rapidamente entre as motocicletas próximas, abaixando-se para verificar cada uma. A cada nova verificação, seu rosto ficava mais sombrio. Carla acompanhava, fazendo o mesmo do outro lado. Em menos de 2 minutos, a terrível verdade começou a se revelar. Dezenas de motos tinham aqueles dispositivos instalados. Beto pegou o microfone novamente, mas desta vez sua voz não tinha o tom festivo de antes. Era a voz de um líder enfrentando uma crise. Pessoal, preciso da atenção de todos agora. Isso é sério. O som alto da música foi cortado imediatamente. As conversas cessaram. Centenas de rostos se viraram para o palanque. Precisamos que todos verifiquem embaixo de suas motos imediatamente. Procurem por qualquer objeto estranho preso ao chassi. Pequenas caixas pretas com luzes piscando. Não toquem em nada. Apenas verifiquem e me informem se encontrarem. Um silêncio pesado caiu sobre o estacionamento. Confusão misturada com preocupação era visível em cada rosto. As pessoas começaram a se mover, algumas correndo para suas motos, outras caminhando mais devagar, ainda processando a informação. O clima festivo havia evaporado completamente, substituído por uma tensão palpável que fazia o ar parecer mais pesado. Cadu encontrou Miguel entre a multidão e abraçou o filho com força. Você está bem? O que foi que você viu? O garoto explicou rapidamente, sua voz ainda trêmula, mas mais controlada agora que o pai estava ali. Cadu olhou para o filho com uma mistura de orgulho e preocupação. Você fez certo em avisar, campeão. Você fez muito certo. Por todo o estacionamento, gritos de confirmação começaram a ecoar. Aqui também tem. Encontrei um na minha. Tem 2 na minha moto. A cada novo relato, a gravidade da situação ficava mais clara. Não eram apenas algumas motos aleatórias. Eram dezenas delas, talvez até centenas. Beto pegou o telefone e discou para a emergência policial. Sua voz era firme enquanto explicava a situação ao atendente. Precisamos de apoio policial imediatamente no centro de eventos de Campinas. Temos uma situação com possíveis dispositivos de rastreamento instalados ilegalmente em dezenas de motocicletas. Não sabemos se há perigo explosivo. Precisamos de especialistas aqui agora. Marcelo começou a organizar as pessoas, pedindo que todos se afastassem das motos por precaução. Ninguém sabia exatamente o que eram aqueles dispositivos, e até que a polícia chegasse e especialistas pudessem analisar, era melhor manter distância. Carla usou um megafone para orientar as famílias com crianças a se dirigirem para uma área segura, longe do estacionamento principal. Miguel estava ao lado do pai, observando o caos controlado que sua descoberta havia criado. Parte dele se sentia culpado por ter transformado o encontro festivo naquela situação tensa. Mas outra parte, a parte que escutava as conversas sérias dos adultos ao redor, começava a entender que havia feito algo muito importante. Um dos membros mais velhos do clube, um senhor de cabelos brancos, chamado Seu Geraldo, se aproximou de Miguel e colocou a mão em sua cabeça, bagunçando seus cabelos de forma carinhosa. Você pode ter salvado muita gente hoje, garoto. Não esquece disso. As sirenes da polícia já podiam ser ouvidas ao longe, aproximando-se rapidamente. O sol havia se posto completamente agora, e as luzes artificiais do estacionamento criavam sombras longas e dramáticas entre as motocicletas. O que deveria ter sido uma noite de celebração e solidariedade havia se transformado em algo completamente diferente. E tudo por causa da observação atenta de um garoto de 12 anos que prestou atenção onde ninguém mais estava olhando. Agora conte-me, o que você está achando da história até agora? Você consegue imaginar a tensão que tomou conta daquele estacionamento? Deixe sua opinião nos comentários, pois queremos saber o que você pensa sobre o desenrolar desses acontecimentos. As viaturas policiais chegaram ao estacionamento com luzes azuis e vermelhas piscando, cortando a escuridão que agora dominava o local. Eram 18h45. 4 viaturas da Polícia Militar pararam na entrada do centro de eventos, seguidas minutos depois por 2 viaturas da Polícia Civil e uma van branca, identificada como pertencente ao setor de perícia técnica. De cada veículo, desceram policiais e investigadores que rapidamente começaram a avaliar a situação. O delegado responsável era Paulo Henrique Tavares, um homem de 48 anos com mais de 25
5 anos de experiência na Polícia Civil. Alto, magro, com óculos de armação metálica e uma expressão permanentemente séria. Tavares já havia lidado com diversos casos complexos, envolvendo quadrilhas especializadas em roubo de veículos. Ele caminhou diretamente até Beto, que ainda coordenava os membros do clube na área isolada. "O senhor é o responsável pelo grupo?" A voz do delegado era profissional, direta ao ponto. Beto confirmou e rapidamente explicou toda a situação, desde a descoberta inicial de Miguel até a verificação generalizada que revelou a extensão do problema. Tavares ouvia atentamente, fazendo anotações em um pequeno bloco que carregava no bolso interno do paletó cinza que vestia. "Precisamos que ninguém toque em nada e que todos permaneçam afastados das motocicletas até completarmos a análise inicial", ordenou Tavares, virando-se para os policiais militares que o acompanhavam. "Isolem toda a área de estacionamento. Ninguém entra, ninguém sai até segunda ordem." Os policiais rapidamente estenderam fitas de isolamento amarelas ao redor de toda a área onde as motos estavam estacionadas, criando um perímetro de segurança. Os membros do clube observavam à distância, suas expressões variando entre preocupação, raiva e incredulidade. Muitos pegavam os celulares para ligar para familiares, avisando que chegariam tarde em casa. Outros simplesmente ficavam em silêncio, processando a gravidade da situação. Um especialista em explosivos do Grupo de Ações Táticas Especiais desceu da van de perícia, vestindo um traje de proteção acolchoado e carregando um detector portátil. Era o sargento Rodrigo Campos, veterano com 15 anos de experiência em desarmamento de artefatos e análise de dispositivos suspeitos. Ele foi diretamente para a primeira motocicleta indicada por Beto, a Kawasaki Ninja Verde, onde Miguel havia feito a descoberta inicial. Campos se abaixou cuidadosamente, iluminando o chassi com uma lanterna potente acoplada ao capacete. Ele passou o detector sobre o dispositivo, que emitiu um leve bip constante. Após alguns segundos de análise minuciosa, ele se levantou e fez um gesto tranquilizador para o delegado Tavares. "Não há indícios de material explosivo. Parece ser um rastreador GPS comum. Vou remover para análise mais detalhada." Um suspiro coletivo de alívio ecoou entre os membros do clube, que estavam próximos o suficiente para ouvir. Pelo menos não havia risco imediato de explosão. Campos usou uma ferramenta especial para cuidadosamente remover o dispositivo da parte inferior da moto, colocando-o em um saco plástico transparente para evidências. Ele repetiu o procedimento em outras 5 motos e em todas encontrou o mesmo tipo de equipamento. O delegado Tavares examinou um dos dispositivos através do plástico transparente. Era realmente um rastreador GPS, um modelo relativamente sofisticado, não o tipo de equipamento que se compra em qualquer loja de eletrônicos. Aquilo custava dinheiro e exigia conhecimento técnico para instalar e monitorar. Ele olhou para Beto com uma expressão grave. "Isso aqui é trabalho de profissional. Não estamos lidando com amadores." Carla se aproximou. Sua expressão era de quem estava processando algo importante. "Delegado, posso fazer uma pergunta?" Tavares assentiu. "Esses dispositivos precisam ser instalados manualmente, correto? Isso significa que alguém teve acesso a essas motos e tempo suficiente para colocar esses rastreadores sem ser notado?" "Exatamente", confirmou Tavares. "E pela quantidade de motos afetadas, estamos falando de pelo menos 1 ou 2 horas de trabalho. Possivelmente mais de uma pessoa envolvida." Ele olhou ao redor do estacionamento, como se procurasse por câmeras de segurança. "Vocês têm ideia de quando essas motos ficaram desacompanhadas?" Marcelo, que havia estado ouvindo a conversa, respondeu. "Os primeiros membros começaram a chegar por volta das 15 horas. O encontro oficial começou às 17 horas. Durante esse período, as motos ficaram estacionadas aqui, enquanto as pessoas circulavam, conversavam, se preparavam para o evento. É possível que alguém tenha aproveitado esse momento." Beto complementou, sua voz carregada de raiva contida. "Mas esse estacionamento não é aberto ao público em dias de evento. Apenas membros do clube e funcionários do centro de eventos têm acesso. Como alguém de fora conseguiu entrar e fazer isso sem ser questionado?" Era uma excelente pergunta, e uma que o delegado Tavares também estava se fazendo. Ele instruiu 2 investigadores a procurarem o responsável pela segurança do centro de eventos e a verificarem se havia câmeras de vigilância na área. Enquanto
Enquanto isso, o trabalho de remoção e catalogação dos rastreadores continuava metodicamente. À medida que mais dispositivos eram removidos e contabilizados, o número final começou a se revelar chocante. 73 motocicletas haviam sido marcadas. 73 máquinas, muitas delas avaliadas em valores que variavam entre 50 mil e 200 mil reais. Se todos aqueles veículos fossem roubados conforme o plano dos criminosos, estaríamos falando de um prejuízo potencial de milhões de reais, sem contar o valor sentimental que cada dono tinha por sua moto. Um dos investigadores retornou com o gerente do centro de eventos, um homem nervoso de meia-idade chamado Fernando Lopes. Ele estava visivelmente abalado ao entender a gravidade do que havia acontecido em suas instalações. Delegado, nós temos um sistema de câmeras, sim. 4 câmeras cobrem a área do estacionamento. As gravações são armazenadas por 30 dias antes de serem sobrescritas. Precisamos dessas imagens imediatamente, disse Tavares. Das últimas 6 horas, no mínimo. Quero ver quem entrou e saiu desse estacionamento, quem teve acesso às motos, qualquer movimento suspeito. Fernando conduziu o delegado e 2 investigadores até a sala de segurança do centro de eventos, uma sala pequena e abafada no segundo andar do prédio administrativo, repleta de monitores e equipamentos de gravação. Eles começaram a revisar as imagens em alta velocidade, procurando por qualquer coisa fora do comum. Enquanto isso, no estacionamento, a tensão entre os membros do clube havia dado lugar a conversas especulativas. Quem faria isso? Por quê? Como conseguiram acesso? As teorias variavam desde uma quadrilha organizada até uma operação de espionagem industrial, embora ninguém soubesse exatamente que tipo de informação valiosa poderia ser obtida rastreando motocicletas de um clube. Cadu mantinha Miguel próximo, um braço protetoramente ao redor dos ombros do filho. O garoto estava mais calmo agora, mas ainda visivelmente abalado pela magnitude do que havia descoberto. Seu Geraldo, o membro mais velho do clube, aproximou-se novamente deles, dessa vez acompanhado de outros veteranos do grupo. Garoto, você tem noção do que fez hoje? Disse Geraldo, sua voz rouca, cheia de emoção genuína. Se esses rastreadores tivessem passado despercebidos, cada um de nós aqui poderia ter sido vítima de roubo. Nossos endereços, nossas rotas, nossos horários, tudo estaria nas mãos de bandidos. Você salvou muito mais do que motos hoje. Miguel apenas assentiu, ainda processando tudo. Era muito para uma criança de 12 anos absorver. Cadu apertou o abraço no filho, sentindo uma mistura de orgulho imenso e um medo retrospectivo do que poderia ter acontecido se Miguel não tivesse percebido aqueles dispositivos. Na sala de segurança, o delegado Tavares finalmente encontrou o que procurava. Nas imagens de câmera com horário marcando 15 horas e 23 minutos, um homem vestindo uniforme similar ao dos funcionários de manutenção do centro de eventos entrava no estacionamento empurrando um carrinho de limpeza. Ele circulava entre as motos, ocasionalmente se abaixando, como se estivesse verificando ou limpando algo no chão. Mas para olhos treinados como os de Tavares, era óbvio o que o homem realmente estava fazendo. Amplia essa imagem, ordenou Tavares apontando para o monitor. O técnico de segurança ajustou os controles, aproximando o zoom no rosto do homem. A qualidade da imagem não era perfeita, mas era suficiente para distinguir características. Pele morena, por volta de 30 a 35 anos, altura média, cabelo curto escuro, barba rala. Ele usava boné e óculos escuros, claramente tentando dificultar identificação, mas havia captado perfil suficiente em alguns momentos. Esse aí não é funcionário nosso, disse Fernando imediatamente ao ver a imagem. Conheço todos os funcionários de manutenção pessoalmente. Esse homem nunca trabalhou aqui. Quantas entradas existem para esse estacionamento? Perguntou um dos investigadores. 3, respondeu Fernando. A principal onde vocês entraram e 2 entradas laterais que geralmente ficam trancadas, exceto durante grandes eventos. Verificar essas câmeras também. Quero saber por onde esse sujeito entrou e por onde saiu. Mais 15 minutos de análise de imagens revelaram que o homem havia entrado pela porta lateral leste às 15 horas e 15 minutos, usando o que parecia ser uma chave ou algum tipo de ferramenta para abrir a porta trancada. Ele trabalhou metodicamente por quase 2 horas, instalando os rastreadores em dúzias de motocicletas. Às 17 horas e 12 minutos,
Ele saiu pela mesma entrada lateral, desta vez sem o carrinho de limpeza, provavelmente escondido em algum lugar para recuperar depois ou simplesmente abandonado. Gravar todas essas imagens. Precisamos de capturas de tela com a melhor resolução possível desse indivíduo, ordenou Tavares. Ele já estava mentalmente montando o próximo passo da investigação. Aquele homem não trabalhava sozinho. A operação era sofisticada demais, os equipamentos caros demais. Havia uma organização por trás disso. De volta ao estacionamento, Tavares reuniu Beto, Marcelo e Carla para uma conversa privada. Identificamos o suspeito de instalar os dispositivos nas imagens de segurança. Não sabemos quem ele é ainda, mas temos uma descrição e fotos claras. Isso é grande progresso. Agora preciso fazer algumas perguntas difíceis. Beto cruzou os braços, preparado. Pergunte o que precisar. Vocês têm inimigos, alguém que tenha razões para querer prejudicar o clube, alguma rixa com outros grupos de motociclistas, dívidas com pessoas erradas. Marcelo respondeu imediatamente. Nada disso. Os insanos da estrada têm excelente reputação. Fazemos trabalho beneficente, respeitamos as leis de trânsito, não nos envolvemos em confusões. Nossa única rivalidade com outros clubes é amigável, competições de som, encontros conjuntos, nada que justificasse algo assim. Então isso provavelmente não é pessoal contra o clube, concluiu Tavares. É uma operação criminosa que viu uma oportunidade. Dezenas de motocicletas de alto valor concentradas em um único local, sem vigilância adequada. Para uma quadrilha especializada em roubo, isso é como um catálogo de alvos pré-selecionados. Carla perguntou a questão que estava na mente de todos. E agora? O que acontece? Estamos seguros? Por enquanto, sim. Os rastreadores foram removidos. Vamos analisar o equipamento para tentar rastrear de onde foram comprados. Embora quadrilhas profissionais geralmente usem canais ilegais difíceis de rastrear. Mas aqui está o mais importante. Vocês precisam variar suas rotas, evitar padrões previsíveis, investir em segurança adicional para suas motos. Essa quadrilha agora sabe que a operação foi descoberta, então é improvável que tentem algo no curto prazo, mas não podemos garantir nada. A realidade daquelas palavras pesou sobre os 3 líderes do clube. Suas vidas, suas rotinas tinham sido invadidas por criminosos que mapeavam cada movimento. Era uma violação profunda que ia além do material e tocava na sensação de segurança pessoal. Quero agradecer imensamente a você por permanecer assistindo até aqui. Essa história está apenas começando e posso garantir que o melhor ainda está por vir. Continue conosco para descobrir o desfecho surpreendente dessa situação inacreditável. Os dias que se seguiram ao descobrimento dos rastreadores foram de intensa atividade investigativa. O delegado Paulo Henrique Tavares montou uma força-tarefa especificamente dedicada ao caso, reunindo investigadores experientes em crimes contra o patrimônio e especialistas em tecnologia. O caso havia ganhado repercussão regional nos noticiários, com manchetes destacando o motoclube salvo por garoto atento e quadrilha sofisticada desarticulada antes de agir. Na Delegacia de Investigações Criminais de Campinas, uma sala inteira foi convertida em centro de operações. Nas paredes havia mapas da região, fotos ampliadas do homem captado pelas câmeras de segurança e um quadro branco repleto de anotações conectando diferentes pontos da investigação. A perita em tecnologia Daniela Correia, especialista em crimes cibernéticos e rastreamento digital, liderava a análise técnica dos dispositivos removidos das motocicletas. Daniela tinha 34 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo prático e olhos que brilhavam com inteligência aguçada. Formada em engenharia eletrônica antes de ingressar na polícia, ela tinha uma capacidade quase sobrenatural de entender como criminosos usavam tecnologia para cometer crimes. Sobre sua mesa, no laboratório forense, 7 dos rastreadores estavam desmontados, suas entranhas eletrônicas expostas como pacientes em uma mesa de cirurgia. Esses equipamentos não são baratos, explicou Daniela em reunião com Tavares e a equipe investigativa 3 dias após a descoberta. Cada unidade custa entre R$800 e R$1.200 no mercado paralelo. Estamos falando de um investimento inicial de cerca de R$70 mil só em equipamento. Isso nos diz algumas coisas importantes sobre a quadrilha. Tavares, sentado à cabeceira da mesa de reuniões, fazia anotações
expressões enquanto ouvia. Continue. Primeiro, eles têm capital. Não é uma operação de pequenos criminosos. Segundo, eles têm expertise técnica. A instalação foi feita profissionalmente, em locais onde os rastreadores dificilmente seriam descobertos em inspeções casuais. Terceiro, e talvez mais importante, os rastreadores estavam conectados a um servidor centralizado. Conseguia acessar o endereço IP do servidor antes que fosse desativado pelos criminosos. Isso chamou a atenção de todos na sala. Um dos investigadores, Marco Antônio Silva, veterano com 20 anos de experiência, se inclinou para frente. Você está dizendo que pode rastrear de onde eles monitoravam os dados? Mais ou menos, respondeu Daniela, escolhendo as palavras cuidadosamente. O servidor estava usando múltiplas camadas de proxy para mascarar a localização real, mas consegui triangular que os acessos mais frequentes vinham de uma região específica da zona norte de Campinas. Reduzi para um raio de aproximadamente 3 quilômetros quadrados. Tavares sorriu pela primeira vez em dias. Bom trabalho, Dani. Muito bom trabalho. Ele se virou para Marco Antônio. Quero vigilância nessa área. Discreta. Vamos procurar por qualquer atividade suspeita, oficinas mecânicas não registradas, galpões abandonados, qualquer lugar que possa servir como base de operações. Mas a investigação estava avançando em outra frente também. As imagens do homem flagrado pelas câmeras de segurança haviam sido distribuídas para todas as delegacias da região e compartilhadas com a base de dados de criminosos conhecidos. 48 horas depois da descoberta, houve uma correspondência parcial. O investigador Jonas Pereira entrou na sala de operações carregando uma pasta com documentos. Chefe, acho que temos algo. Ele colocou uma foto de identificação criminal na mesa ao lado das capturas de tela das câmeras de segurança. A semelhança era notável, embora não perfeitamente conclusiva, devido aos óculos escuros e ao boné usados pelo suspeito. Ricardo Henrique Matos, vulgo Rick do Rastreador, leu Jonas em voz alta. 32 anos, múltiplas passagens por receptação de veículos roubados e formação de quadrilha. Especialidade: instalação de dispositivos de rastreamento em veículos de alto valor. Foi preso há 3 anos em São Paulo. Cumpriu 18 meses e saiu em liberdade condicional há 10 meses. Endereço conhecido? Perguntou Tavares. Última residência registrada em Valinhos, mas o oficial de condicional perdeu contato há 5 meses. Oficialmente, ele está em paradeiro desconhecido, o que já é suficiente para emitirmos um mandado de prisão preventiva pela violação da condicional. Tavares bateu a mão na mesa, não com raiva, mas com satisfação de quem vê as peças começando a se encaixar. Emite o mandado. Quero alertas em todas as fronteiras estaduais, terminais rodoviários, aeroportos, e distribui a foto dele para todas as unidades. Esse cara é nossa entrada para a quadrilha, mas Ricardo Matos estava se provando escorregadio. Uma semana de busca não produziu nenhuma pista concreta de seu paradeiro. Era como se ele tivesse sumido do mapa após a operação fracassada no centro de eventos. Tavares sabia que isso era mau sinal. Significava que a quadrilha tinha disciplina e provavelmente havia instruções claras sobre o que fazer caso uma operação fosse comprometida. A sorte da investigação mudou quando um informante de Marco Antônio, um homem envolvido no submundo do roubo de veículos, que ocasionalmente passava informações em troca de leniência em seus próprios casos, fez contato. Ele tinha ouvido rumores sobre uma operação grande que havia dado errado e mencionou um nome: Osvaldo Ferreira, conhecido como Vavá. Vavá era uma figura conhecida nos círculos criminosos de Campinas, um receptador de veículos roubados que operava supostamente sob a fachada de um ferro velho na periferia da cidade. Ele nunca havia sido pego com provas suficientes para uma condenação, sempre mantendo distância operacional dos crimes reais, mas seu nome aparecia repetidamente em investigações relacionadas a roubos de veículos de luxo e motocicletas. Se Vavá está envolvido, isso muda o jogo, disse Marco Antônio a Tavares. Ele tem conexões com quadrilhas em São Paulo, Rio de Janeiro, até no Paraná. Pode estar fornecendo a logística para desmontar e revender as motos roubadas. Tavares obteve autorização judicial para grampo telefônico e vigilância eletrônica de Osvaldo Ferreira. Durante 2 semanas, a equipe monitorou suas comunicações e movimentos. O ferro velho de
Vavá ficava em uma área industrial degradada da Zona Norte, exatamente dentro do raio identificado por Daniela através do rastreamento do servidor do GPS. As gravações das conversas telefônicas revelaram um padrão. Vavá usava códigos simples, mas eficazes para falar sobre veículos, mercadorias, encomendas, peças especiais. Em uma conversa particularmente incriminadora gravada na terceira semana de investigação, ele discutia com um interlocutor não identificado sobre o problema com o lote de 2 rodas e como o fornecedor tinha sumido desde o problema com os clientes em grupo. Era suficiente. Tavares preparou uma operação coordenada para executar mandados de busca e apreensão simultaneamente em 3 locais. O Ferro Velho de Osvaldo Ferreira, um galpão alugado em nome de uma empresa fantasma ligada a ele e uma residência em Valinhos, onde acreditavam que Ricardo Matos poderia estar escondido. A operação foi marcada para uma terça-feira, 5h30 da manhã, quando a maioria dos criminosos ainda estaria dormindo. Tavares liderou a equipe que foi ao Ferro Velho, acompanhado por Marco Antônio e mais 8 investigadores armados e com coletes à prova de balas. 2 equipes adicionais seguiram simultaneamente para os outros 2 endereços. O Ferro Velho era um labirinto de carros empilhados, peças enferrujadas e estruturas metálicas que criavam sombras longas sob a luz fraca dos postes de rua ainda acesos. A entrada principal foi arrombada pela equipe de arrombamento policial e os investigadores entraram em formação tática, armas em punho, gritando identificação policial. Osvaldo Ferreira foi encontrado em um trailer que servia como escritório nos fundos da propriedade, ainda de pijama, tentando desesperadamente apagar arquivos de um computador laptop. Marco Antônio imobilizou-o antes que pudesse causar mais danos, algemando-o enquanto outro investigador apreendia o computador. Mas a descoberta real estava no galpão anexo. Dentro, perfeitamente organizadas como em uma loja, havia dezenas de motocicletas de alto valor, muitas delas com numeração de chassi adulterada ou removida. Havia também um arsenal de ferramentas especializadas para desmanche, documentos falsificados prontos para serem usados na revenda e, o mais incriminador de todos, mais de 100 rastreadores GPS idênticos aos encontrados nas motos do encontro, ainda em suas embalagens originais, empilhados em prateleiras metálicas. Daniela Correia, que acompanhava a operação para análise técnica imediata, não conseguiu esconder o sorriso de satisfação ao ver aquilo. É aqui, este é o centro de operações. Demos eles, simultaneamente, a equipe enviada ao galpão em nome da empresa fantasma encontrou um verdadeiro centro de monitoramento. 4 computadores conectados, mostrando mapas em tempo real com pontos de rastreamento, agora inativos desde a remoção dos dispositivos. Listas de alvos potenciais e documentos detalhando esquemas de roubos planejados para os próximos 3 meses. Entre os alvos estavam não apenas os membros dos Insanos da Estrada, mas também participantes de outros 2 encontros de motociclistas que aconteceriam nas semanas seguintes. A terceira equipe, enviada à residência em Valinhos, teve menos sorte inicialmente. Ricardo Matos não estava lá, mas a casa estava claramente sendo habitada. A equipe montou vigilância e 6 horas depois, às 11h30 da manhã, um carro parou em frente à residência. Ricardo desceu, distraído, olhando o celular, e foi surpreendido pelos investigadores antes que pudesse reagir. No final da manhã, 7 pessoas estavam sob custódia. Osvaldo Ferreira, Ricardo Matos e 5 outros indivíduos encontrados trabalhando no Ferro Velho ou no galpão de monitoramento. As acusações eram extensas: formação de quadrilha, receptação de veículos roubados, adulteração de sinais e identificadores de veículos, invasão de dispositivos informáticos e dezenas de outras contravenções menores. Durante os interrogatórios, que se estenderam pelos 2 dias seguintes, o esquema completo foi revelado. A quadrilha operava há pelo menos 3 anos, sempre usando a mesma metodologia: identificar eventos com concentração de veículos de alto valor, instalar rastreadores durante o evento quando a vigilância era menor, monitorar os padrões de movimento das vítimas por semanas ou meses e então executar roubos em momentos e locais estratégicos onde as chances
chances de sucesso eram máximas e o risco de captura mínimo. Fazíamos cerca de 20 a 30 veículos por mês, confessou Ricardo Matos, após seu advogado negociar um acordo de delação premiada em troca de redução de pena. Motos, carros importados, SUVs de luxo. Instalávamos os rastreadores, esperávamos, e quando a vítima estava sozinha em um local vulnerável, a equipe de roubo agia. Era quase garantido. A taxa de sucesso era superior a 80%. O prejuízo total causado pela quadrilha nos 3 anos de operação foi estimado em mais de 15 milhões de reais. Eles tinham uma rede de revendas que se estendia por 4 estados, com compradores que nem sabiam que estavam adquirindo veículos roubados devido à sofisticação da documentação falsificada. Tavares concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa uma semana após as prisões. Com ele, no palanque, estavam os principais investigadores, incluindo Marco Antônio e Daniela, além de um convidado especial que havia sido fundamental para desbaratar toda a operação. Miguel estava nervoso, vestindo uma camisa social que o pai havia comprado especialmente para a ocasião. Ao lado dele, Cadu sorria orgulhoso, uma mão no ombro do filho. Beto, Marcelo e Carla, representando o clube, estavam na primeira fila da plateia lotada de jornalistas. Graças à atenção e coragem deste jovem, disse Tavares, colocando a mão no ombro de Miguel, conseguimos não apenas prevenir dezenas de roubos que estavam sendo planejados, mas também desmantelar uma organização criminosa que causou milhões em prejuízos ao longo dos anos. Miguel não apenas salvou as motocicletas de seus amigos, ele salvou incontáveis outros veículos que teriam sido roubados no futuro. É um verdadeiro herói cidadão. As câmeras disparavam, flashes iluminando o rosto corado de Miguel, que tentava sem sucesso esconder um sorriso tímido. 3 meses haviam se passado desde aquela tarde fatídica no centro de eventos de Campinas. O verão estava chegando ao fim, dando lugar ao outono com suas tardes mais amenas e céus alaranjados que pintavam a cidade em tons quentes. Na sede dos Insanos da Estrada, um salão alugado mensalmente para reuniões e eventos do clube, uma celebração especial estava sendo preparada. As paredes do salão estavam decoradas com fotos ampliadas das motocicletas dos membros, banners do clube com seu emblema, uma caveira sorridente usando capacete sobre 2 chaves de boca cruzadas e uma faixa enorme que dizia "Gratidão ao nosso pequeno grande herói". Mesas estavam dispostas em formato de U, cobertas com toalhas vermelhas e decorações simples mas caprichadas. No centro, um bolo de 3 andares decorado com uma motocicleta de açúcar no topo aguardava o momento de ser cortado. Mais de 200 membros do clube compareceram, muitos trazendo suas famílias. A reunião havia sido marcada como um evento oficial de agradecimento, mas na realidade era muito mais do que isso. Era uma celebração da comunidade, da sorte, da observação atenta que havia salvado não apenas patrimônios materiais, mas a sensação de segurança de todos ali presentes. Miguel chegou com o pai às 7 da noite, horário marcado para o início do evento. Ele vestia jeans e uma camiseta nova dos Insanos da Estrada, que Beto havia mandado fazer especialmente para ele, com seu nome bordado nas costas, acima das palavras "Membro Honorário Vitalício". Quando entrou no salão, foi recebido com aplausos ensurdecedores. Pessoas que ele conhecia e outras que nunca havia visto se aproximavam para apertar sua mão, bagunçar seus cabelos, agradecer pessoalmente. O garoto estava visivelmente constrangido com toda a atenção, mas seu sorriso era genuíno. Cadu, ao seu lado, não conseguia parar de sorrir, os olhos brilhando com lágrimas de orgulho contidas com dificuldade. Beto subiu ao pequeno palco, montado em uma das extremidades do salão, pegando o microfone. O som dos alto-falantes silenciou gradualmente as conversas. Pessoal, atenção, por favor. Ele esperou o silêncio completo antes de continuar. Estamos aqui hoje para celebrar algo extraordinário. Não celebramos apenas o fato de que 73 de nós ainda têm suas motos. Celebramos a atenção, a coragem e o senso de comunidade que nos define como clube. Aplausos ecoaram novamente. Beto fez um gesto pedindo silêncio para continuar. Vocês todos conhecem a história, mas o que talvez não saibam é que a investigação policial revelou que aquela quadrilha havia marcado não apenas nossas motos, mas também veículos de outros
outros 2 encontros que aconteceriam nas semanas seguintes. Ao desbaratar a operação, quando desbarataram, as autoridades preveniram dezenas, talvez centenas de outros roubos. O impacto da descoberta de Miguel foi muito além de nós. Ele fez uma pausa, deixando aquela informação ser absorvida. Mas tem mais. Graças à atenção do nosso jovem amigo, uma organização criminosa que operava há anos foi completamente desmantelada. 7 criminosos estão presos, aguardando julgamento. Milhões de reais em veículos roubados foram recuperados e devolvidos aos proprietários. É um impacto que vai ecoar por anos. Beto estendeu a mão na direção de Miguel. Miguel, pode subir aqui, por favor? O garoto hesitou, olhando para o pai que o encorajou com um aceno de cabeça. Ele caminhou até o palco, sob nova rodada de aplausos, subindo os 3 degraus com cuidado. Beto colocou o braço ao redor de seus ombros. Em nome de todos os insanos da estrada e em nome das incontáveis pessoas que você ajudou sem nem saber, queremos expressar nossa gratidão eterna. Marcelo subiu ao palco carregando um objeto coberto com pano preto. Ele o colocou em um pedestal ao lado de Miguel e puxou o tecido, revelando uma placa de bronze polido montada em madeira nobre. A placa tinha o emblema do clube no topo e abaixo uma inscrição gravada: Miguel Santos, membro honorário vitalício, herói dos insanos da estrada. Sua atenção, coragem e caráter salvaram mais do que motos. Salvaram nossa comunidade. 7 de setembro de 2024. Gratidão eterna. O garoto tocou a placa com dedos trêmulos, lendo e relendo as palavras enquanto lágrimas começavam a rolar em seu rosto jovem. Cadu, da plateia, também chorava abertamente, sem vergonha alguma. Mas não era tudo. Carla se aproximou do palco carregando um envelope grande. Miguel, o clube decidiu criar um fundo educacional em seu nome. Reunimos contribuições de todos os membros e o valor será depositado em uma conta poupança destinada à sua educação futura. Quando você estiver pronto para entrar na universidade, esse dinheiro estará lá esperando. O envelope foi entregue a Cadu, que o abriu com mãos trêmulas. Dentro havia um certificado de depósito bancário no valor de R$187 mil. Ele cobriu a boca com a mão, incapaz de falar, as lágrimas agora correndo livremente. Além disso, continuou Beto, conversamos com o delegado Tavares e ele nos informou que você receberá uma comenda de honra ao mérito da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo em cerimônia oficial no mês que vem. E ele fez uma pausa dramática. O governador pessoalmente assinou uma carta de reconhecimento que será entregue a você. Miguel mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Era demais, muito maior do que ele poderia ter imaginado, quando simplesmente avisou os adultos sobre aquelas caixinhas estranhas embaixo das motos. Ele havia feito o que qualquer pessoa deveria fazer ao ver algo errado: avisar. Não esperava reconhecimento, muito menos tudo aquilo. Seu Geraldo, o membro mais velho do clube, pediu permissão para falar. Beto lhe passou o microfone. Geraldo tinha 78 anos, era membro fundador do clube e sua voz rouca carregava a sabedoria de décadas vividas. Garoto, deixa eu te contar uma coisa que aprendi em quase 80 anos de vida. Muita gente enxerga coisas erradas e escolhe não se envolver. É mais fácil, mais seguro, não cria problemas. Mas são pessoas como você que têm a coragem de falar quando algo está errado, que fazem a diferença no mundo. Ele fez uma pausa, emoção visível em sua voz. Você salvou minha moto naquele dia. Essa Harley, ele apontou para uma das fotos na parede. Foi a primeira coisa de valor que comprei na vida depois de 40 anos trabalhando como metalúrgico. Ela representa cada gota de suor, cada hora extra que fiz. Não é só metal e motor, é pedaço da minha história. E você salvou isso. Salvou um pedaço da minha vida. Nunca vou esquecer. Não havia um olho seco no salão. A emoção era palpável, uma energia quase física que conectava todos os presentes naquele momento de reconhecimento genuíno. A celebração continuou pela noite. O bolo foi cortado, músicas tocaram, histórias foram contadas e recontadas. Miguel circulava entre os grupos, agora mais relaxado, respondendo perguntas, ouvindo relatos de como cada pessoa havia se sentido naquela tarde tensa. Alguns membros mostravam fotos de suas motos, explicando por que aquela máquina específica significava tanto para eles. Uma senhora de aproximadamente 60 anos, esposa de um dos membros, segurou a mão de Miguel e contou como a motocicleta do marido
usado havia sido o último presente que eles compraram juntos antes dele ser diagnosticado com uma doença grave. A moto representava memórias de tempos mais felizes. Você salvou mais do que um veículo, querido. Salvou lembranças que não têm preço. O delegado Tavares havia sido convidado e compareceu ao evento, acompanhado de Daniela Correia e Marco Antônio. Eles se aproximaram de Miguel durante a festa, cada um apertando sua mão formalmente. "Sabe, Miguel", disse Tavares, agachando-se para ficar na altura do garoto, "você tem um talento natural para a observação. Já pensou em seguir carreira na polícia quando crescer? Poderíamos usar mais pessoas atentas como você." Miguel sorriu timidamente. "Acho que quero ser mecânico de motos como meu pai e o tio Beto, mas vou pensar sobre isso." Daniela riu. "Seja qual for o caminho que escolher, vai se dar bem. Continue prestando atenção no mundo ao seu redor. É uma qualidade rara e valiosa." À medida que a noite avançava, Cadu e Miguel se sentaram juntos em uma mesa mais afastada, observando a celebração continuar ao redor deles. Pai colocou o braço ao redor dos ombros do filho, puxando-o para um abraço lateral. "Estou tão orgulhoso de você, campeão. Sua mãe também estaria", disse Cadu, sua voz embargada de emoção. Era a primeira vez em semanas que ele mencionava a esposa falecida sem que a tristeza o paralisasse completamente. "Você acha?", perguntou Miguel, olhando para o pai. "Tenho certeza absoluta. Ela sempre dizia que você era especial, que tinha um coração bom e um senso de justiça forte. Ela teria ficado tão orgulhosa vendo como você agiu, como teve coragem de falar mesmo estando assustado." Eles ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, apenas observando a comunidade que haviam escolhido como família estendida. As motocicletas que poderiam ter sido roubadas, as vidas que poderiam ter sido abaladas, os prejuízos financeiros e emocionais que foram evitados, tudo por causa da atenção de uma criança. Algumas semanas depois, em uma manhã ensolarada de sábado, Cadu e Miguel estavam na garagem de casa, preparando a Honda para um passeio. Era uma rotina que tinham desenvolvido. Aos sábados de manhã, faziam manutenção básica na moto juntos, com Cadu ensinando ao filho cada aspecto do funcionamento da máquina. Miguel aprendia rápido, suas mãos pequenas, mas habilidosas, ajustando parafusos, verificando níveis de óleo, limpando componentes. "Pai", disse Miguel de repente, parando de polir o espelho retrovisor que estava limpando, "você acha que eu fiz alguma diferença de verdade?" Cadu parou o que estava fazendo e olhou seriamente para o filho. "Miguel, você desmantelou uma organização criminosa inteira, salvou milhões de reais em patrimônio de pessoas trabalhadoras, ajudou a colocar bandidos na cadeia. Claro que fez diferença, uma diferença enorme." "Não, eu sei disso", respondeu o garoto, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Mas eu me pergunto, se outras pessoas vão prestar mais atenção agora? Se vão falar quando virem algo errado? Tipo, essa seria a diferença real, não seria?" Cadu sorriu, maravilhado com a profundidade de pensamento do filho. "Você está certo, campeão. E eu acho que sim. Sua história foi nos jornais, na televisão, nas redes sociais. Milhares de pessoas sabem o que você fez. E aposto que pelo menos algumas delas vão se lembrar quando virem algo suspeito e vão ter a coragem de agir como você agiu." Miguel assentiu, parecendo satisfeito com aquela resposta. Ele voltou a polir o espelho, mas agora com um sorriso no rosto. Meses se transformaram em um ano. A vida voltou ao normal para os insanos da estrada, com encontros mensais, viagens em grupo, trabalho beneficente continuando como sempre. Mas algo havia mudado sutilmente. Havia uma consciência maior sobre segurança, uma atenção mais aguçada aos arredores, uma disposição maior de reportar atividades suspeitas. Outros clubes de motociclistas da região começaram a implementar medidas de segurança em seus eventos, verificações periódicas de dispositivos não autorizados em veículos, parcerias com autoridades locais para melhor proteção. O caso havia criado um efeito cascata de conscientização. Miguel completou 13 anos, depois 14, crescendo em altura e maturidade. Ele se tornou conhecido em toda a comunidade de motociclistas da região, não como aquele garoto que encontrou os rastreadores, mas como Miguel, membro respeitado e querido. Ele começou a trabalhar meio período na oficina de Beto, aprendendo o ofício que
que escolhera seguir, mostrando talento natural para a mecânica que fazia os veteranos balançarem a cabeça com aprovação. O fundo educacional criado pelo clube cresceu com os juros e algumas doações adicionais. Quando chegasse a hora de escolher uma universidade, se decidisse cursar engenharia mecânica ou qualquer outra área, o dinheiro estaria lá. Um investimento tangível da comunidade no futuro de alguém que havia investido sua atenção e coragem no bem-estar deles. A quadrilha desmantelada naquele setembro distante nunca se reorganizou. Oswaldo Ferreira e Ricardo Matos foram condenados a penas de 12 e 8 anos de prisão, respectivamente. Os outros membros receberam penas variadas. Mais importante, a desarticulação do grupo enviou uma mensagem clara para outras organizações criminosas. Comunidades atentas e unidas eram alvos arriscados demais. Em cada encontro anual do clube, no aniversário da descoberta dos rastreadores, os insanos da estrada faziam um brinde especial. Beto sempre conduzia, levantando seu copo e dizendo as mesmas palavras que se tornaram tradição. Ao Miguel, que nos lembrou que pequenas ações podem ter grandes impactos, que os detalhes importam e que uma comunidade unida é mais forte do que qualquer ameaça. E todos respondiam em coro: aos insanos, à família, à estrada. Miguel, agora mais velho, mas ainda carregando aquele mesmo espírito observador e corajoso, sempre sorria naqueles momentos, lembrando-se daquela tarde, quando simplesmente fez o que parecia certo: avisar os adultos sobre algo estranho que havia encontrado. Ele nunca buscou ser herói, apenas prestou atenção ao mundo ao seu redor e agiu quando necessário. E talvez, no final, seja exatamente isso que torna alguém verdadeiramente heróico. Não a busca por reconhecimento, mas a disposição simples de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando seria mais fácil ignorar e seguir em frente. A história de Miguel e dos insanos da estrada se tornou lenda local, contada e recontada em rodas de conversa, em eventos de motociclistas, em conversas de bar. E cada vez que era contada, carregava consigo uma mensagem poderosa: preste atenção, cuide da sua comunidade, fale quando algo estiver errado, porque você nunca sabe quando sua observação pode salvar não apenas objetos materiais, mas a paz de espírito, a segurança e até as vidas daqueles ao seu redor. E naquele estacionamento onde tudo começou, nos encontros subsequentes, realizados com medidas de segurança aprimoradas, sempre havia crianças correndo entre as motos, brincando sob o olhar protetor de centenas de adultos. E cada uma dessas crianças, de alguma forma, havia aprendido, através da história de Miguel, que suas vozes importavam, que suas observações tinham valor, que elas também podiam fazer diferença no mundo. Esse talvez foi o legado mais duradouro de todas aquelas semanas intensas. Uma geração inteira de jovens que cresceu sabendo que tamanho não determina impacto, que idade não diminui valor e que às vezes os maiores heróis são aqueles que simplesmente prestam atenção e têm coragem de falar. E você, o que teria feito se estivesse no lugar de Miguel naquela tarde? Teria prestado atenção naqueles pequenos detalhes ou simplesmente teria continuado brincando? Você acredita que pequenas ações podem realmente causar grandes impactos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa sobre essa história incrível de coragem e atenção. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas histórias surpreendentes. Temos diversos relatos impactantes como este esperando por você. E não vá embora ainda. No próximo vídeo recomendado, temos outra história absolutamente impressionante que vai te deixar sem palavras. Clique agora e continue essa jornada de histórias reais que emocionam e inspiram. Até a próxima.